Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa questão de como estar próximo e entendendo melhor a sua filha ou seu filho nessa fase da adolescência. Muitas vezes nós temos várias questões e dúvidas. Puxa, mas ela parece deprimido, ele não sai do quarto, o que será que está passando pela cabeça dela? A adolescência ela é uma fase que tem variações importantes mesmo, né? Isso faz parte do desenvolvimento, mas tem um ponto fundamental: olhar o contexto, construa um contexto, veja os itens mais importantes do contexto dessa fase do seu filho, da sua filha, e aí você pode começar a ter uma medida melhor, um entendimento, até uma tranquilidade se você conseguir avaliar esses diferentes itens. Então, primeira questão, como ele está se cuidando, ela está se cuidando? Existe um autocuidado, está muito largado, cuida do cabelo, tem interesse de se vestir, seja da forma que for, do estilo deles, banho, como que tá esse cuidado, como ele tá comendo, como ela tá comendo. A questão não é comer super saudável, mas se alimenta, né, tem um interesse com a autoimagem. Esse é um quesito muito importante. Outro, como que ele estão na relação com a família. Abrem alguns momentos de comunicação, quando você propõe de, por exemplo, sentar na mesa, eles conseguem trocar um pouco, falar de algumas coisas. Se você pergunta, eles só ficam retraídos o tempo inteiro, eles abrem um pouco de diálogo, demonstram interesse por algum assunto, afetivamente demonstram afetividade, abraçam, tocam, ou olham, ou propõem alguma coisa, e aí cada um tem seu jeito. Tem adolescentes que são mais físicos, outros menos físicos, mas que de alguma maneira propõe, chega, senta ali perto de você, né? Em alguns momentos procura esse contato. Então, essa relação dele com a família, ele se liga mais a alguém, pai, mãe, tio, avó, primo, prima, irmão, irmã, como é que estão essas relações de convívio? Outro termômetro fundamental, a escola. Então, como ele tá, como que ela tá na escola? Tem amigos? É convidado por amigos? Convida amigos para em casa? Como que tá do ponto de vista da aprendizagem? Tá indo bem? Tá indo muito mal? Consegue se organizar de uma maneira funcional com o material da escola, de um jeito que pode ser próprio, mas se organiza, consegue ter a matéria em dia? Como é que está o comportamento na escola, em sala de aula, vai às aulas, não vai às aulas, fica muito retraído, participa, e você deve procurar saber disso e se informar na escola periodicamente, dali 2, 3, 4 meses, você vai sentir um pouco isso conforme a tua filha e o teu filho vão demonstrando. Não fala nada quando estão todas as notas ruins, a escola chamou, né? Então esse é um outro quesito. Quesito socioafetivo. Muito importante. Então, eu já falei um pouco isso de que está junto à escola, mas não só, né? Ele procura pessoas, tem interesse, ela procura, tem amigas, amigos, já aparece relacionamentos, interesses de relacionamento mais íntimo, afetivo, propõe coisas, final de semana, como que ela fica, como que ele fica, seja no condomínio, não só com os colegas da escola, ou traz os colegas da escola para vivências no final de semana, tem vontade de fazer coisas, de sair, faz os combinados com vocês e cumpre os combinados, né? Como é que tá isso? A questão pessoal, o isolamento do adolescente. Eles têm momentos que eles precisam se isolar. Essa coisa do adolescente se fechar no quarto tem uma importância também, de ele estar com ele mesmo, de ele estar começando a descobrir a própria privacidade, de poder ficar sozinho, poder falar com os amigos sem interferência dos pais. Isso é muito importante, né? Eles têm que ter esse espaço. É claro que como tudo que é exagerado, aí sim vai chamar atenção, mas construam esse contexto como um todo, né? Então, ele só fica no quarto, não sei de nada, na escola tá mais ou menos, não relaciona com a família, não aparece amigos aqui. Bom, e aliás, assim, ele fica no quarto. Você não vai ficar entrando no quarto, mas você pode eventualmente ir lá. Como é que você tá? Tudo bem? O que você tá fazendo, filha? O que você tá fazendo? Filho, como é que tá? Fica ali, não fala no celular, mas você percebe ali o contexto, né? Esconde tudo rápido ou não, você percebe que tá com uma tela de computador aberta. Ele também se mostra para vocês, abre algum assunto, eventualmente social afetivo, né? Não que ele precise falar tudo, normalmente eles vão preferir falar com os amigos, mas tem muitos que sim, que gostam de se abrir com os pais, de trocar ideia, ou pergunta uma dúvida, ou você vai perguntar alguma coisa num momento mais tranquilo, e eles acabam abrindo, não tô afim agora de me relacionar, tenho um amigo, às vezes falam dos amigos, né? Das questões dos amigos, e lembrem sempre, quando traz a questão dos amigos, eles estão também trazendo questões pessoais deles. Enfim, qual é a permeabilidade
acessibilidade, o quanto ele está acessível dentro de um jeito, de um estilo próprio dele e da própria fase que ele está passando. Então, se ele mostra que tem uma característica pessoal dele em algumas coisas, se ele sim abre acesso, se não tiver nenhum acesso, estiver muito fechado, provavelmente você vai saber outras referências que não estão boas, né? Seja via escola, seja observação de outras pessoas, seja via vida pessoal, social dele. Então, a gente precisa aprender a ter esse olhar mais amplo. Não é uma frase que ele vai soltar, um dia que ele ficou mais no quarto, ele tem ficado mais no quarto, que vai ter que acender todas as luzes de alarme. Adolescentes, às vezes, tem momentos que eles estão meio deprimidos, né? Assim, um pouco mais quietos para baixo, parece que retraídos da vida, mas isso varia, tem que haver variações disso, né? Se ele o tempo inteiro está assim, passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e você percebe que o resto está meio parado ou está sintomático, então aí é um sinal de estar mais atento, procurar ter uma conversa mais junto e sempre conversas empáticas que espelhem, olha filho, eu tenho sentido, tenho visto que você tem ficado muito sozinha. Tenho visto na sua expressão que parece que você está muito triste o tempo todo. Está acontecendo alguma coisa? Como é que está isso? E aí você vai ver a reação, se é uma reação agressiva, de defesa, mas normalmente se você pegar de jeito esse momento de conversa e eles não estiverem bem, eles vão acabar demonstrando isso. Mas, de novo, escolha um momento apropriado, não naquela correria, naquela loucura, você com pressa pegando na escola, gente em volta deles, mesmo na casa. Pegue um momento ali, às vezes convida para dar uma volta, para dar uma saída e começa a conversar, fala, olha, eu tenho sentido você assim. Espelhem. E se ele colocar alguma coisa, não sai logo fazendo a aula de como deve ser, dos valores que você quer passar. Explorem, perguntem, reflitam com ele, com ela. Isso é muito importante. É o que a gente chama de um questionamento socrático. Aquilo de, mas como assim? Como desde quando tá assim? Por quê? Mas me explica melhor, não entendi. Então se tá me dizendo isso, então isso é assim? Queria entender melhor. Se mostrem abertos, acolhedores, sejam empáticos. Não entre no desespero de querer traduzir o que está acontecendo com eles e logo sair ensinando o que a gente acha que é importante eles aprenderem. A gente vai passar muitas coisas para os nossos filhos, muito mais através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Claro que uma boa conversa, às vezes contar a nossa história de vida, a história da família, algum acontecimento que você viu que aconteceu no mundo e que diz respeito a temas e questões próprias da adolescência, é sempre bom, mas é muito importante dar esse espaço para que ele expresse, para você sentir o que está se passando dentro dele ou da sua filha. Então, basicamente, esses itens, se você olha o todo, porque às vezes tem assim, putz, tá mais ou menos na escola, mas tá com a vida social super boa. Tem momentos que fica mais sozinho, sozinha, mas também interage, quando senta na mesa, conversa. Então, a gente tá, né, a gente vai olhando ali que são equilíbrios, né, que vão, e tem variações mesmo. Putz, tá numa fase difícil com a amiga, com o amigo, mas, tá estudando, tá conseguindo focar na escola. Aí vamos olhar o tamanho disso, tudo que fica muito inflamado, muito exagerado, puxa, a vida social zero, tá com muito conflito na vida social, normalmente vai afetar outras áreas. Mas é diferente de a gente achar que, nossa, tá com alguma patologia, tá com alguma depressão maior. Não, vamos observar. E claro que sempre que a gente vê que tem algo que tá preocupando mais, que tá persistindo e que está se cristalizando, que a gente realmente está se sentindo confuso e vendo que não está bem, sim, daí sim, procure orientação de um psicólogo, de um profissional, conversem e que sim, sempre tem dicas que podem ajudar, ok? Um ponto fundamental do autocuidado do adolescente com ele mesmo, que entra nesse contexto, que é um item importante, assim, ele faz exercício, tem interesses, tem hobbies, tem áreas de interesse na vida dele, tá muito só, sei lá, eletrônico, internet, Instagram, TikTok, ou não, gosta de fazer um esporte, gosta de saber sobre um determinado assunto, toca algum instrumento musical, gosta de aprender alguma coisa, tem alguma habilidade que ele está desenvolvendo. Isso é super importante para a autoestima, para desenvolver a personalidade. Então, quando isso não está acontecendo, a gente pode e deve sugerir, né? Mas esse é um item muito importante também, porque vai estar falando da autoestima, do interesse dele pela vida, da autoimagem dele. Os adolescentes têm um grande medo dessa questão da autoimagem para os outros, de como os outros vão avaliá-lo. Lembrem disso, eles se defendem muito dessa questão. Como estão me vendo, como eu vou ser visto, e muitas vezes eles se retraem para se proteger disso. E outra coisa que pega na adolescência
adolescência é a perspectiva de vida, de futuro. Como é que eles estão pensando isso? Ah, eu acho que a vida é ruim, não vai ter jeito, o mundo vai acabar, eu não vou poder fazer nada. Enfim, são 3 pontos fundamentais: autoimagem de si, a imagem que os outros fazem de mim e a minha perspectiva de futuro. Esse tripé forma muito da estabilidade, da saúde mental do adolescente. É instável, eles têm inseguranças, eles têm medos, mas eles conseguem variar isso, conseguem achar eixos através dos amigos, dos interesses que eles vão estudam, de coisas que às vezes eles gostam de imaginar, coisas criativas que eles escrevem. Então isso é fundamental. Se esse tripé estiver muito abalado, os outros não gostam de mim, eu sou ruim, minha autoimagem péssima, e uma perspectiva de futuro que não tá boa, muito pessimista, sem olhar o horizonte lá na frente, sabe? Eles normalmente deprimem. Isso é uma depressão, é o tripé da depressão, né? Quando você afeta esses 3 ou um deles muito afetado. Inclusive a questão da perspectiva do futuro, de olhar lá na frente, quando ela tá muito ruim, é uma das coisas que a gente deve se preocupar, porque o adolescente ele começa a se ver como a vida não tem jeito. Claro que, de novo, vejam o todo, vejam o contexto. Às vezes o adolescente expressa, quero morrer, essa vida é muito ruim. Isso é uma expressão, ele tá descarregando uma frustração muito grande. E isso, se ele tá falando isso toda hora, bom, isso chama atenção, vamos olhar por que ele tá falando isso toda hora. Ou ele fala isso, tá isolado, não tá se relacionando com ninguém, não tem nenhum interesse, a escola não tá bem, a imagem dele, ele não tá cuidando, não tem interesse. Sim, aí é pra se preocupar mais e acender aquela luzinha e olhar com mais calma e talvez pedir ajuda pra alguém, ok? Até mais.